Esse é o capítulo 12, o último capítulo do nosso curso de Canvas, e aqui a gente fala de storytelling e modelos de negócio. Para quem nunca ouviu, storytelling é a capacidade da gente transmitir pensamentos, ideias, conceitos por meio de uma narrativa fluida, relevante, ou seja, contando uma boa história. Isso é muito poderoso. Os estudos mostram que alguma coisa ligada a uma história tem muito mais chances de provocar uma reação emocional na pessoa que está ouvindo, de ser lembrado porque está contextualizado, de inspirar quem está ouvindo, de aguçar a curiosidade da pessoa que está ouvindo e dessa pessoa compartilhar esse conceito, passar adiante. Eu colocaria uma a mais, de aproximação, que não está aí, mas acho que quando você conta uma história, você se aproxima, gera empatia, gera acolhimento, tem uma... Tem a ver com a reação emocional de novo, várias reações emocionais. Todas coisas muito legais. Então, storytelling é relevante para a inovação, porque quando a gente leva inovação para o mercado, a gente precisa gerar uma reação emocional positiva. Porque se a decisão do cliente for puramente racional, ela não vai ser favorável para a gente, ela vai ser favorável para produtos e conceitos tradicionais. Se o teu potencial cliente tomar uma decisão racional, ele não vai fazer nada com você, porque racionalmente o risco é muito alto. Ele só vai topar ser um beta tester, ou seja lá o que for, se ele se apaixonar pelo que você fez, se você provocar uma reação emocional. Então o storytelling ajuda a fazer uma coisa que esses caras, os nossos clientes, não sabem fazer. Eles querem convencer pela razão, querem convencer com fatos, com dados, com argumentos. O que ele sempre fez. Sempre fez, e faz sentido para ele que o processo de venda seja assim. A gente quer ser lembrado, não pela força do marketing ou da marca, porque ela é inexistente. Storytelling ajuda. A gente quer inspirar, a gente quer aguçar a curiosidade, esse cara tem que querer saber mais dessa história, tá? E a gente quer que ele compartilhe. Tudo que a gente quer, em tese, o formato de história ajuda a gente a lembrar. Vender inovação é vender um sonho, é vender uma visão de futuro. E isso a gente consegue com uma boa história. Como é que se monta uma boa história? Existe receita? Existe sim. Existe um modelo clássico, embora exista mais de um, mas esse é um dos mais famosos, chamado a Jornada do Herói, alguns chamam de monomito. Muitas das histórias são baseadas nisso, um herói e as suas aventuras e desventuras. Essas histórias têm mais ou menos os mesmos componentes principais. Sempre começa com uma introdução, ou seja, você localiza o seu personagem, aonde ele está, a história dele, o ambiente. Aqui você começa a gerar empatia em quem está ouvindo. Pensando em negócio, inovação. Aqui eu posso contar o surgimento, a origem, a história original, etc. Depois se apresenta o problema, o desafio, seja lá o que tenha aparecido para o nosso herói, que é realmente o que ele vai ter que vencer. Essa é a hora do problema. Obviamente, quando a gente está falando de negócio e inovação, a gente também se deparou com um problema. Ou quem teve a ideia se deparou com um problema. Ele sempre passa por uma fase de hesitação, ou seja, aquilo parece um desafio enorme, muito difícil de vencer, talvez insolúvel. É legal você colocar isso não só para valorizar um negócio, né? Isso é uma coisa legal. Então dizer, olha, cara, resolver isso aqui não é trivial. Até que finalmente aparece uma ajuda, um componente salvador, uma espada, enfim, um mago, seja lá o que for, ou a solução, seja ela qual for. É a nossa epifania do negócio. Que geralmente é um objeto mágico, alguma coisa assim, que você pode usar até como canvas. A partir daí, ele ainda passa por uma série de dificuldades, ou seja, colocar isso para funcionar ainda é difícil, a jornada é árdua, e no final ele obviamente acaba vencendo, e é um processo de superação. Cara, não dá para contar a história do surgimento da sua ideia, da sua startup, exatamente com esses elementos? Tá. Perguntinha final, tá? Um bom modelo de negócio tem todos os elementos para uma boa história? Tem, tá tudo lá. A gente é que nunca formatou do jeito certo. Basta a gente escolher a ordem e o encadeamento dessas coisas. Olhem esses elementos. Aqui você vai ver um filme de ação e aqui você vai ver muito do seu modelo de negócio. Um bom modelo de negócio tem todos os elementos de uma boa história e pode ser contado desse jeito. Isso é um
pitch de negócio, um elevator speech bem feito. E a gente vai falar exatamente desse componente, como é que você transforma o seu modelo nisso. Se você olhar os componentes da boa história que a gente listou e os componentes embaixo, que são os componentes do seu modelo de negócio, tá tudo presente. Se você montou um bom modelo de negócio, você consegue contar uma boa história. É a última checagem. Então, o seu pitch, o seu discurso, ele inclui os seus elementos através de uma narrativa, quer dizer, você vai usar os seus recursos internos, os seus parceiros, para fazer as atividades-chave. Isso vai permitir entregar para o mercado a nossa proposta de valor, uma forma de resolver o problema através das ofertas. Repara que dá para fazer um parágrafo com todos os seus conceitos. Se você fez bem feito o teu Canvas estendido, esse parágrafo sai, você acaba de contar, fazer o seu pitch de negócio com o seu modelo. Ficou muito bom esse slide, muito mesmo. Ou seja, deixa de ser aquela coisa que passa a ser textual, passa a ser... Eu acho que é uma das grandes dificuldades, é colocar em palavras tudo aquilo que foi feito. Porque até fazer, acho que vai colocar em palavras de 2, 3 minutos, E mais importante, 2, 3 minutos. Então pega e faz a checagem final, bota nessa estrutura e vê se a história que você está contando é fluida, coerente e faz sentido, se ela não tem buracos. E tá útil. Tá, muito. Aqui. Eu tô pensando para um leigo que vai pegar muito. Pra quem conhece vai ser melhor ainda. Você acha? Eu tenho essa sensação, porque o cara fala assim, pô, tudo bem, eu tenho 9 blocos. Eu sei o que acontece ali. Mas peraí, agora colocando 9 blocos em sequência, colocando 15 blocos, tem uma tradução que ficou bem bacana no negócio. Bom, esse foi o Canvas, esperamos que vocês tenham gostado e que se juntem a nós nos workshops que complementam esse conceito, porque Canvas é só o início.